Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler ele aqui. Com que me apresentarei ao Senhor, ou me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Amém? Eu quero deixar aqui uma breve reflexão da maneira correta ao qual nós podemos nos apresentar, de qual maneira nós podemos nos apresentar perante Deus. Com que me apresentarei ao Senhor? Como é que devemos nos apresentar a Deus? Não é assim tão difícil. Primeiro, nós não podemos nos apresentar a Deus com justiça própria, igual aquela parábola que Jesus contou a respeito do publicano e do fariseu. Nós não podemos fazer assim. Esta é a forma errada. Nós não podemos nos apresentar perante Deus com justiça própria, porque a Bíblia nos diz, no livro do profeta Isaías, que a nossa justiça perante Deus não passam de trapos de imundícia. É o que diz a palavra de Deus. Leia Isaías, capítulo 64. Você vai encontrar lá esta palavra. Nós não podemos também nos apresentar perante Deus com ofertas que Deus não pede. As ofertas que Deus não pode, nós não devemos oferecer para Ele. Virei perante Ele com holocaustos ou bezerro de um ano? Esta é a pergunta que foi feita neste verso lido. Aqui em Miqueias 6, 6. Então, você não deve se apresentar a Deus com ofertas que Deus não pede. Outra coisa é o seguinte: ofertas que você não pede. Leia ainda em Miqueias 6, o verso 7. É a continuação aqui do 6. Ofertas que Deus não pede. Tem uma outra coisa que nós não podemos de forma nenhuma nos apresentar diante de Deus. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com obras mortas. Toda a nossa ação, a nossa obra, como diz a palavra, diante de Deus, se não for por fé, é pecado. Leia Hebreus capítulo 9, verso 14. Efésios capítulo 2, verso 9. Deus não quer que nos apresentemos a Ele com obras mortas. Agora, existem duas maneiras que eu vou te mostrar aqui agora. Duas maneiras positivas com que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Duas maneiras que nós devemos nos apresentar diante de Deus. São duas maneiras corretas. Foram três que não se deve. Agora são duas que se deve. Como nos apresentar diante de Deus. Primeiro, devemos nos apresentar perante Ele apenas como pecadores que confessam o seu pecado. Lucas, capítulo 18, verso 13, e Salmo 51, verso 3. A segunda maneira correta como devemos nos apresentar diante de Deus é a seguinte: apenas confiando na salvação realizada por Jesus Cristo. Leia
Romanos capítulo 10, o verso 9, Atos 16, o verso 31. É esta breve meditação que eu deixo aqui para você. Que Deus abençoe a tua vida no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.